Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, é a que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. E é com muita alegria e com muito prazer, com muita honra que eu estou aqui mais uma vez, o que estamos mais uma vez aqui para juntos estar trazendo o assunto a maravilhosa graça. E com a ajuda do Senhor, eu creio que Ele vai nos ajudar. E mesmo que muitas vezes a gente não aprenda tudo, eu e você não aprenda tudo, não absorva tudo, mas alguma coisa sempre fica no nosso coração, porque o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de fazer isso na nossa vida. E quero agradecer aos inscritos, aos novos inscritos, as pessoas que dão visualizações. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos para o estudo. A maravilhosa graça, né? Estamos na quinta aula e diz assim, o assunto diz assim, a maravilhosa graça. Texto áureo, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, que é o favor imerecido de Deus, e a gente vai aprender. Romanos 6,14. Verdade prática diz assim: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Romanos 3,24 diz assim: a graça do Senhor Jesus provê a justificação. Leitura bíblica clássica, Romanos 6, do 1 até o 12. Vamos ler. Que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos, e Paulo mesmo responde: permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum, nós não estamos mortos para o pecado. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele ou sobre ela. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, ou vive para Cristo. Assim também vos considerai vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aí ele termina aqui no 12 dizendo assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. E vamos ler aqui o primeiro, segundo, terceiro tópico. Qual o objetivo que temos que alcançar? O primeiro, apresentar alguns dos inimigos da graça. O segundo, mostrar a vitória da graça para com o domínio do pecado. O terceiro tópico, relacionar os frutos da graça. Vamos ler a introdução, ver se dá tempo.
O capítulo 5 da Epístola aos Romanos mostra o triunfo da graça sobre o pecado. Paulo já havia falado a respeito da justificação, mas o que significa isso na prática? Que implicações teria na vida dos crentes? O apóstolo não procurou filosofar a respeito da origem do pecado e suas consequências. Ele buscou mostrar de forma clara como Deus resolveu essa questão. A graça de Deus nos justificou, abolindo o domínio do pecado e fazendo-nos viver livres em Cristo, né? Foi aquela, quando a gente viu aqui, que diremos, pois, permanecemos no pecado? Não. Depois da graça, o homem não permanece no pecado. Para que a graça seja mais abundante? Não. Depois que o Senhor ele vem a justificação e recebemos a graça, que é o favor imerecido, a gente vai entender nos próximos assuntos, a gente vai aprendendo aos poucos. Que o homem não vive mais sobre o domínio do pecado. Não é isso? Porque o homem não pode mais viver sobre o domínio do pecado, porque agora a graça, ele superabundou, ele abundou, né, na vida daquele ou daquela pessoa, até porque essa pessoa, esse homem ou essa mulher que aceitou a justificação de Cristo e a maravilhosa graça passou a habitar na vida dele, através da justificação, o favor imerecido de Deus, até porque Cristo, ele vive dentro da pessoa, vive dentro de nós. Se Cristo vive dentro de nós, não somos mais obedientes ao pecado, mas vivemos em novidade de vida, né? Vida nova para mim e para você, depois da justificação, quando entra a maravilhosa graça, que é os favores de Deus. E a gente vai ver isso ao longo do assunto, né? A vitória de Deus na nossa vida através da graça, nos dando condição do domínio da nossa vida para não pecarmos contra Deus, né? O cuidado, né? A graça de Deus nos livrando, nos dando os livramentos que é necessário, porque não vivemos mais sobre o domínio, o poder do pecado, mas vivemos sobre o poder da maravilhosa graça de Deus, que é os favores de Deus, que se implica nos livramentos e se implica na presença de Deus dentro de mim e dentro de você, né? Para que a gente não obedeça mais à voz do inimigo, à voz do adversário, mas que através dessa graça passamos a viver uma novidade de vida obedecendo à voz do Espírito Santo de Deus. Então, quando vem o pecado, quando vem as concupiscências da carne, Deus, ele faz com que o Espírito Santo de Deus, ele fale na nossa vida e a gente não obedece mais aquela voz, a gente não obedece mais aquela forma de vida que vivíamos no passado, antes da maravilhosa graça vir sobre nossa vida através do perdão dos pecados. Então, essa foi vamos ficar aqui até na introdução e amanhã continuaremos para a glória e honra do nome do Senhor, e que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe.